todos, boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde, caros deputados. Bem, antes de mais saudar a CDU por ter trazido, obviamente, este tema aqui ao plenário. É um tema, como imaginam, que me é muito próximo e muito querido, até pela proximidade, ainda passou pouco tempo do referendo local, o primeiro referendo local na cidade de Lisboa, e, portanto, permita-me que comece pelo mais importante, que é saudar as forças partidárias que participaram ativamente no mesmo, o Aliança, a CDU, o Bloco de Esquerda, saudar aquilo que são os cidadãos que de forma autónoma e inorgânica se juntaram e ao longo de longas semanas debateram pelas ruas da freguesia, pelos cafés, em rádios digitais e tiveram de facto aqui uma participação de grande elevação democrática, de grande respeito democrático, portanto isto também é muito importante. É possível tomar decisões consubstanciadas naquilo que é a vontade das pessoas e dos cidadãos e quando temos temas que nos dividem e fraturam, sem nenhum tipo de pruridos e sem nenhum tipo de receios de devolver a voz aos cidadãos para que eles decidam. Acho que demos um bom exemplo à cidade de Lisboa e, de facto, tenho que deixar um agradecimento à minha comunidade. Eu vou tentar aqui, historicamente e muito sucintamente, justificar não só o sentido de voto do Partido Socialista, mas como é que chegámos aqui. Bem, Benfica é uma freguesia, como todos sabem, de crescimento de parque habitacional dos anos 50, 60 e 70, maioritariamente, ainda muito nos anos 80. Portanto, habitações sem estacionamentos em profundidade, sem garagens, com arruamentos estreitos, com poucos arruamentos de perfil largo, que permitam, de facto, acomodar naquilo que é os espaços livres, estacionamento ou estacionamento, com capacidade para aquilo que é o número de habitantes. Temos aproximadamente, neste momento, 37 mil habitantes, para termos a noção, e que foi-se agudizando nos últimos anos com, de facto, com um conjunto de infraestruturas. E estamos a falar do Centro Comercial Colombo, estamos a falar da Estação de Metro, estamos a falar do Hospital da Luz, que em algumas zonas da freguesia tornaram uma pressão acrescida sobre estas zonas e que, de facto, não existe capacidade de retenção de estacionamento à superfície. A média da freguesia é 2,6 carros por habitação, por fogo habitacional, mas há zonas da freguesia, como é o Fonte Nova, a zona da Avenida do Colégio Militar, que tem 3,2 carros por habitação, para termos a noção da média de viaturas por habitação. Portanto, isto não é só um problema daqueles que vêm de fora da freguesia e de fora da cidade para dentro da freguesia. Há um problema claro de escassez de estacionamento para aqueles que habitam na freguesia e que decidem ter 2 e 3 viaturas. Portanto, sabendo isto e tendo eu sido muito claro durante o período eleitoral que não tomaria uma decisão sobre este assunto sem criar um largo consenso, foram feitas 15 reuniões públicas, a última delas já depois do referendo, aliás, na semana do referendo, foram feitas 15 reuniões públicas, a última delas com 400 participantes na Escola Secundária de Benfica, a Escola José Gomes Ferreira, em que todos puderam intervir, não selecionámos ninguém, não fizemos perguntas prévias, não escolhemos aqueles que nos era mais conveniente. Quem quis vir falar, veio falar, falou o tempo que foi necessário, falou as vezes que foi preciso. E, portanto, claramente tínhamos chegado a um ponto em que não tinha funcionado a criação de consenso. Como sabem, no mandato anterior, a Presidente Inês Drummond fez uma consulta de bairro, também nesta linha, numa reunião aberta em que a população se podia pronunciar, através dos atestados de morada, para certificar quem era das zonas que tinham feito. Havia uma petição na Assembleia Municipal para determinar se entrava em Mel ou não em metade da zona 9F, e, portanto, corrigindo aqui o meu caro deputado, o único parecer da Junta de Freguesia de Benfica 2019 é sobre a entrada em metade da zona 9F, e esse parecer a Presidente Inês Drummond emitiu, portanto, naqueles arruamentos, a Avenida do Colégio Militar, a Praça da Fonte Nova, aquela zona da Agência Lusa, é sobre isto que há um parecer da Junta, sobre mais nada, e, portanto, e sobre isto é muito claro, houve um parecer positivo, consubstanciado naquilo que foi o resultado daquilo, eu vou-lhe chamar uma consulta informal no Centro Comercial Fonte Nova ao longo de 2 dias. Bem, um dos peticionários também do mandato anterior contra a entrada da EML fez uma queixa à Sra. Provedora de Justiça e uma queixa à Comissão Nacional de Eleições, que as duas entidades consideraram que a forma que a Junta usou de ouvir as pessoas não era a forma correta e que está inscrita no Código Constitucional. E, portanto, considerou que não poderia haver nenhuma auscultação da Junta de Freguesia que não respeitasse o Código Constitucional. A única ferramenta presente no Código Constitucional é o referendo local. Não existe outra. Não existe outra. É a única. Portanto, a Sra. Provedora, até um bocadinho mais do que nós considerava que tínhamos extrapolado em muito a competência de uma junta de freguesia, a meio de um mandato de fazer um momento para ouvir a população desta maneira. Não era para isso que nós estávamos lá e não tínhamos legitimidade para. E, portanto, punha em causa, inclusive, o parecer emitido pela Junta de Freguesia em 2019, porque estava assente naquilo que era um processo não inscrito no Código Constitucional. Bem, posto esta questão, acho que todos compreendem que a única ferramenta para resolver isto era, de facto, a utilização do referendo local, que está inscrita no Código Constitucional, é muito pouco usada. E eu vejo aqui alguns partidos que defendem bem ouvir as pessoas, somos diferentes porque ouvimos as pessoas, mas depois escolhemos os 50 que queremos ouvir, fazemos perguntas prévias, fazemos triagem e no final agora até já é por convite. Bem, eu em Benfica, enquanto eu for presidente junto, ouvimos toda a gente, às vezes que for preciso,
todos têm espaço para falar e, neste caso, utilizámos a ferramenta inscrita no Código Constitucional. Também ouvi ao longo dos meses aqueles diziam que isto não era constitucional, era anticonstitucional fazer um referendo local sobre este assunto. Bem, é constitucional, foi aprovado pelo Tribunal Constitucional, sem uma única alteração e pedido de alteração, nem à pergunta, nem à formulação, nem à pertinência de o fazer, porque a competência da emissão do parecer prévio vinculativo é da Junta. Portanto, quem estava preso ao resultado do referendo era a Junta de Freguesia, neste caso o seu Presidente, que sou eu neste momento. Portanto, de facto, se o referendo tivesse tido participação 50% mais um, eu estava obrigado a dar aquele parecer. Não sendo 50% mais um, o meu parecer não estava preso àquilo. Bem, mas eu deixei de forma inequívoca, ao longo das semanas todas de campanha, que respeitaria toda e qualquer vontade demonstrada por aqueles cidadãos que tenham ido às urnas. E, meus amigos, foi um dia especial. 9.500 lisboetas, foi 9.500 e qualquer coisa, lisboetas, saíram de casa a um domingo, uma campanha sem participação ativa de muitos partidos, sem outdoors, sem grandes tempos de antena, e foram pronunciar sobre este assunto. E de 25 mesas de voto que representam toda a freguesia, 24 delas votaram de forma inequívoca, desta forma que vimos, 80%, 80-20, e na zona que já tem ML, votaram 3 mesas de voto, 60-40 não, e uma 52-48 a favor da entrada da ML. Portanto, penso que o resultado é inequívoco e não nos traz nenhuma dúvida sobre a vontade dos lisboetas que moram em Benfica. Portanto, os lisboetas consideram que a solução passa por aumento de parque de estacionamento, de lugares de estacionamento, e não por aquilo que estava previsto, que era a entrada da ML como fator de resolução deste problema. Portanto, agradecendo aqui também à CDU o trazer esta situação, o Partido Socialista irá acompanhar, obviamente, até porque também tem que ser dito, muitas das soluções foram apresentadas pelo Partido Socialista, não só durante o processo de referendo local, como depois numa Assembleia de Freguesia, que de facto também contámos com a anuência da CDU e do Bloco de Esquerda, naquilo que foi o reconhecimento e o respeito pelo resultado eleitoral deste referendo. Já por outro lado o PSD e o CDS, que votaram a favor da redação do referendo, o PSD votou partido ao meio, mas uma parte do PSD votou a favor da redação do referendo. Depois, agora, quando foi para reconhecer os resultados, votaram os dois contra, com o Chega votaram contra o reconhecimento dos resultados do referendo, mas de facto tivemos o Sr. Presidente de Câmara de forma inequívoca na reunião de Câmara da semana passada descentralizada a dizer que reconhecerá os resultados do referendo, respeitará os resultados do referendo e a vontade do Presidente de Junta, e o Sr. Vice-Presidente a reconhecer que iremos trabalhar em conjunto para procurar soluções mistas com investimento público e com investimento privado e eventualmente investimento cooperativo. Benfica tem 2 estacionamentos que foram cooperativos da altura do Presidente Jorge Sampaio, o Uruguai Parques e o Andréa Parques, que hoje estão abertos, com os lugares todos ocupados e que tem sido um excelente exemplo de forma como os moradores se agregaram para arranjar uma solução. Quando falamos de investimento, e aqui é que diferimos, e aqui os meus colegas aqui mais à direita não levam a mal, porque eu já diferia com o executivo anterior sobre isto. Eu não tenho que debater com o Presidente da EML a criação ou não criação de ligares em Benfica, até porque é um negócio que eu saio sempre a perder. Desde que entrou a EML em Benfica, a EML criou 50 lugares, a Junta criou 320. Portanto, eu canalizei 1,5 milhão de CDCs da Câmara Municipal de Lisboa para ser a Junta a criar lugares de estacionamento. E, portanto, quando eu vejo a desproporção dos meios empregos, percebem porque é que eu não tenho de debater com o Presidente da EML, com quem, de facto, tenho tido uma relação cordata e é simpaticíssimo. Eu tenho de debater com o Sr. Presidente de Câmara, aquilo que é investimento municipal em zonas habitacionais. E não posso estar refém de uma retórica em que, de facto, o que temos é, em zonas de rotação turística, em que é rentável o negócio, a Câmara constrói estacionamento em profundidade e em silos verticais. Em zonas habitacionais, que não é rentável, não o fazemos. Não pode ser. Não há lisboetas de primeira e lisboetas de segunda. Os problemas que têm os lisboetas nas zonas habitacionais, Benfica, Carnide, Lumiar e noutras zonas, são tão maiores do que são aqueles que estão nas zonas, de facto, de compreendo turístico. Benfica tem 870 estabelecimentos comerciais de porta aberta. 870. O eixo central de Benfica fatura 120 milhões de anos só em movimentos CIBs. Para termos uma noção, o eixo da estrada de Benfica. E, portanto, eu acho que é uma zona que também merece este investimento, não só pelos moradores, mas também pelo peso na economia da cidade que tem, e, portanto, iremos, obviamente, votar favoravelmente à proposta da CDU. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.